Agora você ouve Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil. Nossos pássaros de fogo vão sentar a pua, a cobra vai fumar, a onça vai beber água. Vaccari pode, sim, acelerar um processo que o Foro de São Paulo um dia aventou a hipótese de que nem seria necessário e depois programou somente para daqui a alguns meses. O Brasil assistiu um fato incontestável: a importação de guerrilheiros de vários países onde o regime totalitarista impera, ou pelo menos tenta manter a ditadura escravista. Trata-se de um cuidado tomado por todos que tentam assumir o poder seguindo a cartilha do comunismo moderno. É verdade, o regime comprovadamente falido por utilizar métodos e processos administrativos totalmente inviáveis, antigo inimigo do progresso e que sempre andou de mãos dadas com a miséria e a morte em massa, ganhou cara nova há alguns anos. O cirurgião plástico é Antônio Gramsci, que, com seu revolucionário método, evita mortes, combates e genocídio, até o final da implantação. Usa a conhecida técnica de enganar a população depois de idiotizar boa parte dela. A cirurgia gramscista mudou a cara do comunismo. Porém, todos os órgãos deste corpo assassino continuam apodrecido, tão fétido quanto a mente daqueles que o tentam manter ativo. Eu digo que evita o genocídio e confrontos até o final da implantação porque, depois dela, começa o vale tudo. Tudo é permitido, inclusive propor as mais absurdas soluções para a manutenção do poder adquirido, ou tomado, ou invadido, não importa. O fato é que estão no poder e pronto. Agora basta mantê-lo, não importando os meios. O fim sempre justificará os meios. Parece até que o fim deve ser da população, pois tiram-lhe o direito de comer, morar, trabalhar, manter a família unida, mas isso é um problema da população, enfim. Não afeta em absolutamente nada o coração, a alma dos poderosos déspotas. O importante é não afetar suas fortunas, adquiridas com muito esforço em desviar, montar esquemas escabrosos, etc. Não pode afetar a segurança também. Eles precisam estar seguros de que as desprezíveis leis não abortem o processo de poder. Mas, de repente, virou o Brasil. Como sempre, as coisas não andam conforme o planejado, porque colocaram em suas equipes de coleta de bilhões alguns elementos não tão confiáveis, fraquinhos demais na hora do aperto. O que mostra que, apesar da ousadia que lhes permitiu continuar desviando para patrocinar o tal regime que batizaram de socialismo bolivariano, eles ainda temem a força da lei. A mesma lei que, com muito esforço, o executivo tenta burlar e tornar inócua através do aparelhamento das instituições que deveriam defendê-la. Ou seja, com a nomeação de ministros e juízes que ditam suas próprias normas, mantendo impunes aqueles que cometem crimes, na verdade hediondos. Esses recursos utilizados pelos ditadores do poder estão se enfraquecendo, graças aos pouquíssimos que não se vergaram à corrupção. Este fenômeno, que não estava previsto, começa a ameaçar os mais poderosos, da base da pirâmide até o seu topo, o executivo. Mensalão, Petrolão e outros que estão por vir são nomes dos fantasmas que tiram o sono dos criminosos. Dom Molusco, o fundador e verdadeiro ditador de tudo que se decide no Foro de São Paulo, acaba por perder o controle ou se perder em suas alucinações imbecis e ameaça colocar em ação as milícias nas quais investiram tanto para treinar e armar, confirmando o que o seu ministro da guerra miliciana, Stedley, outro mentecapto, já havia afirmado, dizendo que, se ameaçarem o poder, agora assumido publicamente como comunismo bolivariano, eles vão às ruas. Entenda a tradução desse ir às ruas. Significa juntarem numa só nomenclatura, MST, todos os treinados terroristas, nacionais e importados, para agredirem a inocente população civil, que nunca, em nenhum momento, pediu mudança de regime ou reforma política, o que permite, caso seja conseguido, uma alteração profunda e inversão de tudo que reza a nossa Carta Magna.
Aí, então, estará consolidado o regime que implantam há mais de 20 anos, a olhos vistos, mas nunca contestado pelos corruptos que usam pseudônimo de deputados, senadores, juízes, prefeitos, vereadores, religiosos, etc, etc, etc. São meliantes, criminosos, safados, porcos que cobrem de lama a verdadeira democracia. Em meio a todo esse imbróglio, mais uma surpresa não programada. Até os nordestinos, tradicional curral político dos enganadores, juntaram-se ao restante dos mais de 200 milhões de brasileiros num alerta e pedido de afastamento da principal legenda do Foro de São Paulo. E num grito uníssono, fora Dilma, fora PT, queremos o Lula investigado e preso, queremos as Forças Armadas e mais dezenas de outros, versando sobre inúmeros mortes. Para aumentar a nuvem de desgraça que cobre a maior facção criminosa do planeta, foi preso o segundo homem do dinheiro, ou seja, mais um tesoureiro do bando. E não será necessário o uso da tortura para fazê-lo contar tudo ou confirmar tudo que já se sabe e envolver incontestavelmente o topo dessa podre pirâmide. Conclusão: só resta aos meliantes alfa ordenar que se comece a bagunça, ou quebra-quebra, ou ainda a matança de inocentes através de invasões de propriedades privadas em maior número do que já fazem há anos e impunemente, bem como a intensificação de delitos e confrontos urbanos sangrentos. Para quem entende disso, trata-se do estopim de uma guerra civil. Mas como afirmam os analistas e observadores estudiosos, faltou-lhes tempo para desmilitarizar a polícia e destruir as bases das Forças Armadas. Humilharam e combateram os bravos soldados da Força Maior e das auxiliares com a ajuda da imprensa cooptada e refém, com seus pseudo-jornalistas que envergonham a classe. Pois é, esses militares ainda estão de pé e muito mais bravos com essa corja. Organizados, analisam a portas bem fechadas o quadro atual para não errarem nas ações, quando estas se fizerem necessárias. Desculpem, acho que falei demais, não? Enfim, depois de tanta embromação, para que reflitam, deixo aqui minha pergunta, embora eu já saiba a resposta. Será que está muito próximo a hora dos nossos pássaros de fogo sentarem à pua? Da cobra fumar, da onça beber água e dos bravos gritarem selva! Os pássaros, a cobra, a onça, os bravos e até a selva sabem a resposta. Até a próxima. Crônicas de um Cidadão Comum, com Celso Brasil.